L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Foi difícil dar o play aqui na gravação, dar o rec, né, na verdade, porque esse Samsunguinho J5 aqui, ele tá apanhando, tá? O bicho tá calejado, aquela famosa capinha de celular de silicone, caiu várias vezes já no chão, a telinha trincada em vários pontos, mas segue firme e forte aqui comigo. Desde quando, será? Acho que eu tenho esse celular desde 2018, 2017, se pá antes, já faz uns 5 anos aí, que para tempo de celular ele é um idoso já. Ele tá aqui firme e forte gravando esse podcast. Você está no Para Acabar com o Juízo, esse é o nosso, sei lá, episódio 64? 63, 65, um número desse aí. A gente vai dar uma olhada, a gente vai conferir antes de postar. Então pode ficar tranquilo, você vai saber. Eu é que não sei. E esse celularzinho guerreiro tá aqui gravando, né? E voltei a algumas atividades presenciais, né? Atendimentos, dar aula. E ele não tem mais bateria para isso, cara. Eu sinto que ele precisava ficar carregando o tempo todo, igual meu notebook já. Então, todos os meus aparelhagens eletrônicas, né? Quinta-feira é um dia de muita aparelhagem eletrônica, né? Tem que gravar esse podcast, baixar a aula que eu dei ontem, divulgar. Ô, caralho. Nossa, acho que tem uma travada aqui, velho. Olha, falando nele, ele não tá legal. Ele deu uma travada. Por isso, talvez seguir um momento de silêncio aí. Tá tendo uns lapsos aí, o próprio celular. Esse é o famoso inconsciente maquínico. Mas, enfim. Seguindo. E aí ele não tá dando conta, né? A bateriazinha dele arreia. Eu saio dele com 100, aí rapidinho chego na rua, liguei o Maps, ele já tá com 80 de bateria. E fudeu. Tem que chegar onde eu tenho que chegar e botar pra carregar. Mas enfim, dito isso, botei ele pra carregar aqui enquanto tô gravando o podcast, que eu tinha esquecido de fazer isso. Vamos botar aqui um despertador, né? Sem mais delongas. Agora são 11h11, vamos até 11h31 no meu celular. E aí depois a gente edita e vai cuidar do almoço. E onde que a gente tá nessa bela obra, né? Pô, a gente parou aqui, eu gosto quando isso acontece. Não é por à toa que isso acontece, mas eu gosto que isso acontece. A gente parou exatamente numa nova sessão. Eu gosto muito disso. Qual sessão é essa? De qual se trata? Esse belíssimo livro. Então a gente está no capítulo 2. Você que nunca ouviu esse programa, se for o primeiro episódio, acho que você começou, não na metade, mas num quarto do livro, né? Um pouco mais que um quarto do livro. Na página 135, aqui a gente lê semanalmente a gente, eu digo eu e minhas vozes aqui da cabeça, os meus sonhos que são extremamente repetitivos, bem como os meus exemplos. De vez em quando a gente tem um convidado ou outro aqui, né? Mas a gente lê, né, na ordem, o antiédipo, e faz comentários pouco acurados, assim, pouco depurados, pouco acurados e pouco bem selecionados. São comentários praticamente espontâneos, assim, né? Mas se você quiser acompanhar essa saga, se você chegou hoje, né, e chegou nesse episódio 60 e alguma coisa, volta lá no 1, que é bem legal. E desde o começo. Mas bora lá. Aí a gente está numa seção específica, 2.5.7, produção desejante e investimento da produção social. Segura a leitura, vambora, vem comigo. Entrando agora nos seus ouvidos, vibrando seu tímpano e seus ossinhos, né, os menores ossos do seu corpo, os ossinhos da orelha, os ossinhos do ouvido, fazendo criar ondas sonoras direto do seu fonezinho de ouvido ou do seu caixinha de barata do seu celular. Está começando a leitura do Para Acabar com o Juízo. É com razão que os helenistas lembram que mesmo no venerável Édipo era já de política que se tratava. Política está entre aspas aqui. Eles simplesmente se enganam quando concluem que, sendo assim, a libido nada tem a ver com isso. Então, aqui é a grande sagacidade do Deleuze do Guattari, né, cara? É um abraço à psicanálise, um abraço à política, um abraço na psicanálise envolvendo a política. Puta que pariu. Porque se os helenistas, os grandes estudiosos da tragédia grega, do mundo grego, né? O mundo grego
que eu vou mostrar pra você. Tô brincando, galera. Mas se a galera fala assim, olha, não tem nada a ver esse rolê aí que Freud fez de botar libido, de botar sexualidade na trama de piano, né, na trama da tragédia de Piano de Sófocles, não tem nada a ver. Isso trata muito mais do modus político grego. E aí o Deleuze Guattari fala, não, tem a ver com política e tem a ver com desejo também, porque uma coisa não se dissocia da outra. Política e desejo aqui não se dissociam, meus amigos. Minhas amigas, meus amigos. É precisamente o contrário. O que a libido investe através dos elementos disjuntos de Édipo, e justamente na medida em que esses elementos nunca formam uma estrutura mental autônoma expressiva, são os cortes extrafamiliares, subfamiliares, essas formas de produção social que estão em relação com a produção desejante. Então, essas formas de produção social que estão em relação com a produção desejante. Então, toda treta de Édipo tem desejo pra caralho, e desejo que envolve níveis extrafamiliares, subfamiliares, níveis de de predicção, de premonição, né, premonitórios, níveis deísticos, quando ele vai consultar lá Apolo, né, para saber quem foi que deixou esse BO abater Tebas, quem é o responsável, filho da puta, que é ele mesmo. É precisamente o contrário, o que a libido investe através de elementos disjuntos de Édipo, justamente na medida que esses elementos nunca formam uma estrutura mental autônoma expressiva. Isso é legal, nunca há uma estrutura mental autônoma expressiva, né? O famoso debate Nietzsche, não há ser, há apenas ação, né? Não há vontade, há apenas ações, né? Então isso é muito importante, não há uma autonomia, uma unidade mental, estrutura mental de autonomia expressiva, né? Que vai dizer, eu penso, né, completamente, eu quero, nem a vontade, nem esse eu aí, tudo faça. Então, tudo formas de produção social que estão em relação com a produção desejante, na verdade. Seguimos. A esquizoanálise, portanto, não esconde ser uma psicanálise política e social. Nossa, que bonito! Que cremoso! Diga que perguntaram assim, como é que você atende com a sua abordagem? Pô, psicanálise política e social, né? Uma análise militante. Cara, isso aqui é cremoso, gente. Porra, isso aqui é bonito. Não porque generalizaria Édipo na cultura, o que se tem feito atualmente de maneira tão ridícula, esculachar ainda, mas ao contrário, porque ela se propõe mostrar a existência de um investimento libidinal inconsciente da produção social histórica, distinto dos investimentos conscientes que coexistem com ele. Então, esquizoanálise, portanto, não esconde ser uma psicanálise política e social, uma análise militante. Bonito, hein, cara? Como isso vai funcionar nos grupos, nos consultórios individuais? Meu irmão, é o que você vai ver, mas em tudo você não pode ver estruturas mentais autônomas expressivas. Você vai ter que ver o jogo das conexões libidinais, dos cortes libidinais, né, dos cortes da segunda síntese e os consumos. Mas seguimos. Muito bonito. Proust, não se engana ao dizer, foi parágrafo Guattari, período Guattari, agora período Deleuze. Mentira, o Guattari tem uma puta análise do Proust também. Às vezes eu sou preconceituoso aqui com os dois, então é dos dois. Os dois escreveram esse livro. Proust não se engana ao dizer que, longe de fazer uma obra intimista, ele vai mais longe do que os defensores de uma arte populista ou proletária que se limitam a descrever o social e o político em obras voluntariamente expressivas. Cara, isso aqui... Curiosamente, estava comentando esses dias da Clarice Lispector e estava voltando bastante. Eu vou voltar para essa história aí, mas sigo. Seu interesse próprio é dirigido à maneira pelo qual o caso Dreyfus e em seguida a Guerra de 1914 recortam as famílias e nelas introduzem novos cortes, novas conexões que trazem consigo um remanejamento da libido heterossexual e homossexual. Entre parênteses, por exemplo, no meio em decomposição que é dos guermantes. Aí vou fazer um parênteses aqui da literatura, que às vezes é isso, né, cara? A Clarice Lispector, por que eu lembrei dela com essa frase aqui? A Clarice Lispector, pô, o que Clarice Lispector tem de político, né? Que Clarice Lispector, pô, puta obra intimista, um bando de mulher rica, escultora, pintora, escritora, preconceituosa e racista, nos devaneio infinito, de doideira. Aí quando ela vai falar da pobreza, ela esculacha lá a Macabeia, e a Macabeia ainda... Leia lá, A Hora da Estrela. Então você fala, pô, o que tem de político no pensamento de Clarice Lispector, né? Então, nessa formação literária da Clarice Lispector. Então, aí ela manda uma frase muito foda, assim, que, tipo... Vou fazer esse argumento... Esse devaneio em dois momentos. O primeiro momento é que mandam pra ela essa, né? Tipo assim, eu acho foda isso. Pô, Clarice, você, né, tão influente, tão foda, por que você não fala da pobreza?
algo tão importante pro Brasil. E ela fala assim, eu nunca entendo, assim, quando me pedem para falar da pobreza, porque para mim a pobreza é algo muito óbvio. É algo muito acontecido, é algo muito triste e muito escancarado. Então, falar sobre isso não é desvelar nada, não é produzir nada, né? Simplesmente falar disso, essa que é a coisa, né? E a gente pode discutir, por exemplo, a forma muito mais potente que dentro do campo da literatura, Jorge Amado vai trabalhar a populações minoritárias e marginalizadas, assim, né? Sejam proletárias, sejam meninos de rua, sejam mulheres, assim, de uma maneira muito mais potente e interessante do que essa mera descrição, né? Tipo assim, que é isso que eu tô falando aqui, como se fosse descrever o social e político em obras voluntariamente expressivas, que às vezes não é todo o caso. É onde o menino lá, o que ficou famoso, né? O Torturado, eu acho que peca um pouco, né? Acaba um pouco pecando, mas é um livro bom, é um livro interessante. Mas enfim, a Clarice manda essa resposta, assim, que eu acho foda. Tipo, porra, não vai ficar me cobrando, e primeiro porque não vai ficar me cobrando, segundo porque, porra, é um negócio óbvio, assim, né? Então, o que a gente pode fazer disso? E por que a política a porra de um devaneio, de umas dondocas, assim? Porque é exatamente esse ponto onde os personagens de Clarice, eles sacam que essa estrutura mental autônoma expressiva, ela não existe. Que a composição é totalmente fragmentária, é na composição dos encontros, é na composição também de classe, também de raça. Claro que não é explícito isso o tempo todo, mas essa composição multifacetada, essa composição de multiplicidade, de atravessamento, que recusa uma unidade mental, uma estrutura mental autônoma expressiva, né? Que é o que baseia, de alguma forma, o nosso pensamento mais nuclear, mais familiarista, mais fascista, de alguma maneira, isso vai se espatifando numa puta sensibilidade que é contagiante pra caralho, sacou? E isso ela fez antes do Deleuze. Ela encontrou o Corpo Sem Órgãos antes do Deleuze, assim, talvez não antes do Arthur, né? Mas se vocês puderem ler A Paixão Segundo GH, eu recomendo fortemente. E aqui eles estão falando a mesma coisa do Proust, que parece a porra de um cara lamurioso de intimidades e bailes, mas ele tá falando de putas atravessamentos do desejo junto, né, com o campo político, o campo social, de maneira indissociável. Isso aqui, pelo menos, é o que entendem Deleuze e Guattari. É próprio da libido investir o campo social sob formas inconscientes, e assim alucinar toda a história, delirar as civilizações, os continentes e as raças, e, entre aspas, sentir intensamente um dever mundial. Não há cadeia significante sem um chinês, um árabe, um negro que passam pela cabeça e vêm perturbar a noite de um branco paranoico. Porra, que bonito, hein, cara? É aquela música do Chico Buarque lá, né? O Caravanas, né? É meio essa história aqui. A esquizoanálise procura desfazer o inconsciente expressivo de piano, sempre artificial, repressivo e reprimido, mediatizado pela família, para atingir um inconsciente produtivo imediato. Então, há uma dimensão de atingir, né? Então, desfazer o inconsciente expressivo de piano, porque isso também faz funcionar. Eles não estão sendo dialéticos no sentido de que não existe esse inconsciente expressivo e representativo de piano. Existe, faz funcionar muita coisa, assim. A gente vive sobre essa porra da neurose. Mas o exercício é perceber que no fundo dele na verdade, há como não oculto por ele, mas há funcionando algo que faz funcionar ele, que é um inconsciente produtivo imediato. E é isso que a gente tem que acessar numa esquizoanálise, de alguma maneira. Sim, a família é um estímulo, mas um estímulo de valor qualquer. Um indutor que não é organizador nem desorganizador. Quanto à resposta, ela vem sempre de outra parte. Estímulo-resposta. Eles estão conversando aí com o famoso behaviorismo. E se há uma linguagem, ela está do lado da resposta e não do estímulo. Mesmo a psicanálise edipiana reconheceu a indiferença das imagens parentais efetivas, a irredutibilidade da resposta e estimulação que elas operam. Mesmo a psicanálise já está mais à frente que o behaviorismo de alguma forma. Mas ela se contentou em compreender a resposta a partir de um simbolismo expressivo, sempre representativo, né, ainda familiar, em vez de interpretar num sistema inconsciente de produção enquanto tal, economia analítica, ser um sistema inconsciente político, social e de produção. Então esses são os que a gente está sempre repetindo aqui, né, desde o capítulo 1, mas aqui, nesse capítulo 2, que eu esqueci o nome, psicanálise e familismo? Psicanalismo e familismo? Cadê o nome do segundo capítulo? Psicanálise e familismo, a Santa Família. Então a gente está discutindo aqui, ao mesmo tempo como a
As 3 sínteses de produção inconsciente são capturadas pela psicanálise, né? E aí você só tem conexões globais, disjunções exclusivas e consumos... Esqueci o terceiro uso. Enquanto a esquizoanálise vai sim acessando o que está no cerne desses processos, que na verdade são conexões parciais, disjunções inclusivas e consumações, que eu também esqueci. Muito bom, o esquecimento faz parte do processo. 2.5.8, desde a infância. Aí esse capítulo é sobre isso, né? Sobre esse vai e volta, como a psicanálise faz e o que a esquizoanálise faria com relação às 3 sínteses. É um capítulo... Estou vendo ele com mais bons olhos do que da primeira vez que eu li. Eu tô mais... E gostei desse trecho aqui, o 2.5.7. Eu gosto quando eles são panfletários. Análise militante, essa porra. Deixa a gente estimulado, né? Tem que fazer desse estímulo uma palavra que não seja oca. Vamos fazer alguma coisa com isso, por favor. Não fica só matraqueando deleuzianismo, não. Organiza aí sua cabeça, organiza seu bairro junto com a galera, sua escolinha, o puteiro, o que quer que seja. 2.5.8, desde a infância. O grande argumento do familismo é, aspas, ao menos no começo, 3 pontinhos, fecha aspas. Este argumento pode ser explicitamente formulado, mas ele também tem uma persistência implícita em teorias que todavia recusam o ponto de vista da Gênese. Ainda não entendi nem do que eles estão falando, mas vamos lá. Ao menos no começo, o inconsciente se exprimiria no estado de relações e constelações familiares, onde estariam misturados o real, o imaginário e o simbólico. Então tá, estou falando desse remetendo de... Mesmo que não seja isso agora, você adultinho, em algum momento, né, perdido no horizonte do inconsciente, dessa evolução histórica do inconsciente de cada um, algo se passou, isso vira argumento. As relações sociais e metafísicas surgiriam após, como um além. Então, ao menos no começo, é como se o inconsciente fosse solipsista, fosse ele com ele mesmo, né, fantasiando, alucinando, delirando para consigo. Assim. E as relações sociais e metafísicas surgiriam após, como um além. É o que se conecta a esses fantasminhas, né? Esses fantasminhas camaradas. E aí eles já estão dizendo aqui que não, esses fantasmas são fantasmas de grupo all the time, full time, 24/7, né? 24/7. E como o começo nunca vem só, e é mesmo esta condição para não sair dele, invoca-se um primeiro começo pré-edipiano, entre aspas, a indiferenciação primitiva das etapas mais precoces da personalidade, fecha aspas, na relação com a mãe. Invoca-se depois um segundo começo, que é o próprio Édipo, com a lei do pai e as diferenciações exclusivas que ela prescreve no seio da família. E, por fim, invoca-se a latência, a famosa latência após o que começa o além. O Guattari tem essa frase muito boa, né? Tá lá no Cartografia do Desejo, eu acho muito bonito isso. Aqui eles estão descrevendo o processo edipiano, né, o complexo de Édipo, nas suas fases de relação de nutrição com a mãe, de interdição para com o pai, e depois do período de castração, um período de latência que a gente esquece, né, dos 6 anos para trás de idade. A gente esquece, a gente vai vivendo até uns 12 anos, quando volta a aflorar a nossa sexualidade, agora com o objeto de desejo orientado sexualmente, né, de maneira global, de maneira mais consistente, né? Tu quer pegar uma mulher, tu quer pegar um homem, tu quer pegar um cachorro, tu virou perversa, essas porra tudo. Saindo do ciclo. E eles vão falando desse lugar que parece que o social não tem nada a ver com isso até depois do período de latência, né? Que é esse famosa latência de esquecimento. Né? E o Guattari é muito sagaz, ele coloca assim, é curioso como o freudismo não parou para pensar, o Freud e os seguidores que defendem essa dimensão do período de latência, não pensa esse baque, essa depressão do período de latência como é relacionado na sociedade ocidental com a entrada na escolarização, com todo um golpe de achatamento da linguagem e das expressividades das pessoas em direção à alfabetização, às regras gramaticais, e aí isso é extremamente depressivo mesmo. Então esse social já está o tempo todo. Em vez de você invocar algo biopsicossocial, assim, né? Biopsíquico de evolução do modo de inconsciente, uma certa depressão e latência e um certo esquecimento por conta do complexo de Édipo, por que não pensar no Ocidente essa relação? Porque, na verdade, é difícil não pensar, exatamente, né? Essa relação meio The Wall, assim, sabe? Do menino ali que queria ser um poeta
E o professor tá ali, né? Poet! We have a poet in the class! Aí humilha o menino, aí bota ele pra se alfabetizar direitinho, aí we don't need no education, e por aí vai. Hey, teachers, leave us kids alone. Leave us kids alone. Engraçado, essa música é muito boa, me virou a música do baile do tiozão, né, cara? Adoro essa música. Adoro esse disco também, The Wall, muito bonito. Mas, só que hoje não é sobre Pink Floyd, não apenas. É Pink Floyd mais um pouquinho. Mas, como esse além consiste em levar outros a refazerem o mesmo caminho, as futuras crianças, e também porque o primeiro começo é dito pré-edipiano, apenas para já marcar sua pertença a Édipo, como eles já discutiram, né, anteriormente, como eixo de referência, é pré-edipiano porque ainda não chegou a Édipo, mas vai chegar. É evidente que já foram simplesmente fechadas as duas extremidades de Édipo e que o além ou o após serão sempre interpretados em função de Édipo, em relação a Édipo, no quadro de Édipo. Nunca haverá o deslizamento para o político e o social, a entrada no político e social, seja da escolinha, seja do professor autoritário, do pai militar, do bairro de periferia, que constrói subjetividade também. Tudo será assentado nele, como o testemunho às discussões sobre o papel comparado dos fatores infantis e dos fatores atuais na neurose. E como poderia ser de outra maneira, se o fator, entre aspas, atual é concebido sob a forma do após? Então a gente sempre tem essa dimensão também, né, na análise psicanalítica, quais são os fatores atuais da neurose, né, que conseguem, tipo assim, seriam os gatilhos, por assim dizer, hoje em dia fala muito gatilho, né? Condições de trabalho, condições de vida, né, mas que desencadeiam, experiências que desencadeiam os traumas, os recalques, os sintomas que são de constituição infantil. Então, como se, em algum momento, os fatores atuais da neurose pudesse ser esse além, pudesse ser essa abertura para o político social, mas eles estão falando que não, né? E como poderia ser de outra maneira se o fator atual é concebido sob a forma do após? Do após, algo que já está estruturado numa neurose específica, fundamentada lá no, ao menos no começo. No começo, você neurotizou dessa maneira, por isso toda a sua treta, sua dificuldade de entrar no emprego, sua dificuldade de se locomover pela cidade, sua dificuldade de se introduzir na sociedade racista e branca, não, isso aí vamos remeter à sua infância, porque mesmo que sejam fatores atuais dessa neurose, ao menos no começo, isso é constituição do processo de castração, do processo de Édipo. Já estou com o despertador, mas porra, é longo esse parágrafo, né? Mas eu vou para outra página, pelo menos para outra página. Mas na verdade, sabemos que os fatores atuais aí estão desde a infância, olha que legal. E que determinam os investimentos libidinais em função de cortes em conexões que eles introduzem na família. Por cima ou por baixo da cabeça dos familiares, a produção desejante e a produção social é que vivem na experiência infantil. Olha que bonito. E a sua identidade de natureza e a sua diferença de regime. Vamos repetir aqui então. E por cima ou por baixo da cabeça dos familiares, a produção desejante e a produção social é que vivem na experiência infantil, a sua identidade de natureza e a sua diferença de regime. Produção desejante, produção social, igualdade de natureza, diferença de regime, funcionando desde sempre, em cada corpício, em cada criança. Ai de você, escutante, ouvinte do Para Acabar com o Juízo, vem falar de família desestruturada pra cima de mim, tá? Olha, veja bem, repense seus conceitos. Um forte abraço, por hoje é só, o Despertador já tocou, a gente chegou aqui na página 137. Semana que vem a gente continua com o livro aí do Jules Vallée, do Jorge Darrian e do Luiz Fernando Céline, né? Vamos ver a história. Forte abraço e se quiser participar do programa, já sabe, entre em contato comigo via Twitter, via Instagram, via telepatia e a gente vai fazer um bom programa aí. Eu acho que semana que vem vai ter convidado, hein? Vamos ver. Forte abraço, hasta luego.